Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui da Dortec Academy no podcast Profissão Projetista de Produto. Aqui nós discutimos as boas práticas e estratégias rumo à sua expertise e conhecimento na área de projetos de produtos, né, especializados, trabalhando de qualquer lugar do mundo e sendo cogitado por multinacionais e as grandes empresas do mundo inteiro em projetos de produtos. Eu sou Anderson Doria. Isso aí, Gabriela Vasconcelos. Estamos aqui em mais um podcast, hein, Gabriela? Isso aí. Beleza? Qual é o tema de hoje? Qual é o bate-papo de hoje? Então, hoje a gente vai falar, né, sobre o trabalho multidisciplinar em um projeto de para-choque. Então, o para-choque, né, é um dos produtos desenvolvidos aí dentro de um automóvel, né? Uhum. E aí a gente vai falar sobre como é esse trabalho multidisciplinar para quem não tem uma ideia ainda de como é que funciona, né? Como é esse desenvolvimento. Então a gente vai trazer também pontos importantes no desenvolvimento do para-choque, né? Uhum. Pontos que, assim, você não vai ver em qualquer lugar. Pontos que só quem já trabalhou no desenvolvimento para ter essas dicas, né? Uhum. Então tá bem interessante esse tema de hoje, hein? E uma coisa legal curiosa. é que é o seguinte: essas dicas e esse bate-papo vai te ajudar a chegar no nível aonde você pode trabalhar em grandes empresas e ganhando bem acima de 5 dígitos, com certeza. Então vamos lá, olha só. Contextualizando, a gente sempre usa aqui nas nossas lives os nomes técnicos até para que os nossos seguidores consigam já se familiarizar com esse mundo de desenvolvimento de produto, né? Voltado para grandes empresas. Então a gente chama o para-choque que a gente conhece, a gente chama de bumper beam, né? Bumper beam é a peça que a gente aqui, ó, mostrando aqui na minha telinha, o nosso carro virtual aqui de projeto. Inclusive ele está com esse verdinho aqui porque foi uma das lives que nós fizemos, né, no evento, ensinando a fazer essa com a classe A, essas transições. Essa é o para-choque, provavelmente dito, tá vendo? Quando eu passo o mouse aqui, ele aparece todo ele, né? Então, tá selecionado aqui, né? Então, esse aqui é o bumper beam que a gente conhece. E o bumper beam, ele tem uma função de proteger, né? Tipo assim, antigamente o bumper beam, ele era de aço. Hoje ele é de plástico, já há um bom tempo, né? Ele é de plástico. Mas por que ele é de plástico? Por alguns motivos. E a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente. Então, o que é o desenvolvimento de uma peça complexa dessa, né? O desenvolvimento de um para-choque requer muitas habilidades de um engenheiro, a gente pode chamar de várias formas, né? Engenheiro de produto ou design de produto. Então, todo profissional que trabalha no desenvolvimento, se ele tiver essas habilidades, esses conhecimentos, isso vai trazer grandes oportunidades para esse profissional. Então, quando a gente fala assim, desenvolvimento de para-choque, tem muitos requerimentos. A primeira coisa a saber é, alguns requerimentos são importantes para esse desenvolvimento. E essas habilidades fazem com que você consiga atender às necessidades do produto, né? E o desenvolvimento de para-choque, ele segue algumas linhas. Então, primeiro é o design que libera vamos dizer assim, a proposta do tema do carro, né? E aí nesse caso aqui é um carro mais agressivo, mais esportivo, tá vendo? Então ele vem com essa pegada mais esportiva. Esse aqui lembra o Peugeotzinho, né? A frente do Peugeotzinho, realmente, né? Então ele lembra um pouco. E assim, e aí começa lá no design, aí o design faz o estilo, então faz essa proposta aqui. Sim. Só que o design, o cara que está lá atrás, ela está no começo do processo, que é a parte de estilo mesmo, ele precisa saber e ter noção das divisões das peças. Porque quando faz o escaneamento no Clay, essa peça, essa frente aqui, ela vira um conjunto de... é uma nuvem de pontos. Uhum. E aí o engenheiro projetista ou design de produto, enfim, ele tem que estar sabendo assim, olha, aonde eu começo a minha peça e aonde termina, né? Uhum. Então é isso aqui que é importante fazer. É importante também saber, porque aí você já define o tamanho, a proporção que vai ter a sua peça, entendeu? Sim, e o interessante disso que a Anderson tá falando é que tem 2 pontos aí para um projetista de produto trabalhar, né? No start, né, do zero
ou na otimização desse produto, né? Que muitas vezes acontece. Ou seja, está tendo uma interferência e você precisa fazer um remodelamento em cima desse produto. Então, essas delimitações elas já vão existir. Você vai trabalhar em cima delas. Ou você começando do zero, que é o caso, e aí você delimita, né, qual vai ser a região do para-choque para você começar o seu modelamento, para você saber essas linhas de marcações que tem no carro, né, que isso é escrito. Depois a gente pode, até um tema da próxima live, a gente falar como surge a cara, né, o modelo, né, o formato do farol, do para-choque, dessas linhas que tem no carro, que dão a cara ao carro, né? A característica, A característica. Né? É bom a gente falar, é uma coisa interessante. Eu acho que pouca gente sabe como é que inicia esse... seria um bom tema de live. Então, aí a gente sabe assim, por que desenvolver habilidades nessa área traz grandes resultados? Porque olha só, você concorda comigo que esse é um produto de alto valor agregado, né? O carro é caro e todo mundo quer, enfim, todo mundo precisa, não é nem quer mais, né? Precisa, né? Hoje não é mais tipo assim, status, o cara quer ter um carro ele precisa se locomover e tudo mais. Obviamente que quanto mais bonito fica melhor, é mais fácil de vender, etc. Então assim, por que desenvolver habilidades nessa área, nesse ramo é importante? O ramo automotivo está em franco crescente agora e principalmente voltado para o carro elétrico. Então, vai ter muito projeto, está começando muito projeto agora. E se você desenvolve essa habilidade, por exemplo, de desenvolver um para-choque, você desenvolver uma peça complexa dessa, você vai ter skills, vai ter habilidades que as grandes indústrias e as grandes empresas precisam. E se você usa a ferramenta correta, da forma correta, isso te deixa na frente aí das possibilidades, das opções das empresas te contratar. Então, quando você fala assim, ó, eu sei fazer uma análise de ground clearance, por exemplo, né? Eu sei fazer uma análise, por exemplo, o para-choque ele tem uma altura máxima que ele pode chegar para baixo. Por quê? Porque senão o para-choque pega na guia da pista. Sim. Então, tem um package definido já de máximo onde o carro pode descer, onde pode ir para o lado, enfim. Então, no caso do para-choque aqui, no desenvolvimento, né, tem um request aqui, uma superfície que fala assim, ó, você só consegue chegar até aqui. Por quê? Porque já existem estudos em cada país, e cada país é um pouco diferente, né, de um lugar do outro, que a altura máxima que pode descer é aquela altura. Então, se você já começa a desenvolver essas habilidades, você já chega numa entrevista de trabalho e você já começa a conversar com a mesma linguagem do seu entrevistador. Entendeu? Então, por exemplo, cada país tem um tipo de placa, sabia? Então, na China é desse tamanho, na Índia é desse tamanho, no Brasil é assim e tal. Então, tem cada um. E para um carro global, né, precisa ter uma área que atenda... Aí ó, coisa bacana. Tem que ter uma área que atenda a todas as placas e que não fique feio no design. Por exemplo, se eu faço um alojamento na frente, nessa região aqui, por exemplo, do para-choque, que pegue para a Índia, que é uma placa desse tamanho, aí no Brasil é desse tamanho. Aí fica, tipo, vai ficar um vão. Só que como é que o design vai trabalhar nesse vão? Entende? Então, essa noção de você saber esses detalhes no desenvolvimento abre portas e oportunidades para grandes empresas. E aí a gente volta naquela tecla. Com essas habilidades, você pode ganhar acima de 5 dígitos. Principalmente como PJ, por exemplo. Você pode ganhar por hora e vender a sua hora, o seu trabalho, para empresas que pagam bem por habilidades nesse sentido. Entendeu? Quer ver uma outra coisa que é bacana? Por exemplo, aqui a gente tem uma grade, não é isso? Nosso carrinho aqui da virtual. Esse carrinho é um carrinho didático, tá? Que é pra gente ensinar. Então, aqui tem uma grade. Ó, que interessante. Vamos lá. Então, por isso que essas habilidades é importante o estudante quem está chegando agora, que quer aprender grandes técnicas em projetos de produto. Ó, essa sacada aqui é importante. Olha só. Vamos supor que você está começando aí no seu trabalho, certo? E você está numa reunião de design review, por exemplo, da frente do carro. Aí você chega e fala assim, não, beleza, a gente tem aqui a grade, porque a grade é importante. A grade está lá por quê?
Ah, porque é só bonitinho? Não, Não, cara. A função tem. dela é refrigerar o motor. Exatamente. É ajudar com que o ar entre para que o motor tenha, além da refrigeração dele, né, da própria sistema de refrigeração, o ar ajuda. Sim. Só que esse ar ajuda e também Na atrapalha. troca térmica. Na E troca- assim, tem estudos e tem simulação sobre como o fluido, né? O fluido, no caso, vai ser o ar, Exatamente. vai entrar e como é que ele vai passar pelos vãos que tem dentro do capô. É isso aí. Então, esse cara, aí nessa reunião de design review, você fala assim, ó, beleza, então a gente colocou aqui a grade, a gente tem essa área aqui de grade, porque tem uma área específica da engenharia que fala assim, ó, eu preciso proteger essa área porque eu preciso de um volume de ar que entre no motor e tal. Aí o cara vem o design e fala assim, ó, eu coloquei esse tampão aqui na frente da grade. De cara, você já fala assim, vem cá, mas esse cover que você colocou na frente de design, que é muito bonito, vai atender o requerimento de refrigeração do motor? Eu vou ter o volume ideal de ar entrando no motor para refrigerar? Opa, pum, entendeu? O cara na entrevista de produto, na entrevista da sua, por exemplo, na sua possível candidatura ao trabalho, ele vai dizer assim, caramba, entendeu? Ou se você já está trabalhando e você é novato, e você faz uma pergunta dessa, o cara fala assim, pô, com certeza alguém vai lhe perguntar assim, você já trabalhou em um projeto como esse? Aí você vai dizer assim, não, eu sou aluno da Dortec Academy. Eu sigo a Dortec Academy. Sou um Entendeu? Gol 3DX. Sou um Gol 3DX. Entendeu? Então esses são os pontos importantes. Exatamente. E assim, e não só em uma entrevista, mas como você se destaca em qualquer empresa. E o network, ele acontece, tá? Isso é real e ele acontece no mercado de trabalho, sim. Então, à medida que você se especializa, à medida que você tem skills que aumentam o seu potencial, o seu conhecimento, né? Então, à medida que você vai adquirindo tudo isso, você fica conhecido e as empresas te chamam para outros desenvolvimentos de peça complexa. Como o Anderson falou, interessante, que está chegando o desenvolvimento de carros elétricos. Então, muda. O design vai mudar, o peso vai mudar, a estrutura, como vai se acomodar, vão mudar. Então, o motor a combustão vai sair, né? O carro 100% elétrico, não híbrido. Então, tudo isso vai mudar, vai exigir novos designs, vai exigir novos desafios, novas propostas. Não vai ser seguido um passo a passo, um tutorial do comum que está tendo. Então, quando você se prepara para um design complexo, né? Como também a gente já trouxe do banco, a gente está trazendo agora do produto do para-choque, você está se preparando para muitas oportunidades que pode chegar lá na frente, não ter outros projetistas tão preparados quanto você. Então, quando você se destaca, a empresa naturalmente vai até você. Não necessariamente você vai estar lá batendo de porta em porta. Então, o network acontece, você fica conhecido. E isso é um benefício de você se preparar para peças complexas como essa, né? Para ser um projetista de produto, um expert. E isso é um fator fundamental para que você ganhe acima de 5 dígitos. Porque se você tem habilidades que você entrega mais, você ganha mais. Você ganha mais. Entendeu? Sua hora se torna mais cara. É Exatamente. natural. Então, aprender essas técnicas, né? Ter essas habilidades abre portas para grandes empresas. Né? Como a gente já falou em outras lives aqui, grandes empresas estão contratando no mundo inteiro. A gente está retomando a economia global. Né? Tá retomando. E o interessante é que a gente traz sempre o voltado para a automotiva, né? Que é a área que a gente, além de gostar, né? Uma das que a gente mais gosta, é que a gente trabalha sempre. Então, o interessante dessa área é como todo produto, ele não morre, ele está sempre otimizando. E se a montadora, né, a empresa, a indústria, não investe em novas tecnologias, em novos designs, em novos produtos, ela tende a ficar atrás do mercado. E isso é um problema, porque ela vai sentir essa falta, né, de investimento. Ela vai sentir lá na frente que os consumidores vão migrar para outras empresas. Então, é necessário. Então, é uma área que está o tempo todo em constante movimento. É uma área que não para. O tempo todo a gente tem novos veículos, novos designs e novos projetos de produto aí, deixando sua marca, né? Trabalhando. Com certeza. E é uma coisa importante que está acontecendo neste momento agora, né? Existem empresas no Brasil que está contratando profissionais e precisa
Eu vou até dar um número aqui. Está contratando, precisa de 30 profissionais que saibam mexer no CATIA V6 e mexer na 3D Experience. Porque tem projeto novo chegando já. Já está começando. Então, as empresas estão procurando. Pode ir no LinkedIn lá e buscar. Você vai ver. E não tem. Não está tendo, não está conseguindo. E é por isso que a gente sempre bate na tecla. Para que você desenvolva essas habilidades, você tem que pensar nos 3 pilares que a Dortec Academy defende. Que é foco, treino e grupo. Exatamente. Então, se você tem um foco, se você pratica, você está em um grupo que traga conhecimento e aí a gente está aqui para ajudar, você acaba desenvolvendo. Então, tem empresa contratando, fica ligado e vai atrás, porque você vai ter grandes oportunidades, tá? Isso aí. E a gente está trazendo, é até legal que a gente está trazendo peças do carro, né? A gente vai trazer mais ainda. E dicas sobre o design dessas peças, né? As transições, Anderson tá dando dicas de modelamento, o request, que são importantes, que nem todo mundo sabe disso, mas são importantes porque a gente tem uma noção, né? Mais ou menos quem já tá na área, mas quem não tá ainda, que se depara, mas como é que o cara projetou isso? Como é que ele pensou nisso? E essas linhas, e esses designs? E aí você pensa... Isso é uma ferramenta, sim, a gente usa a ferramenta, como o Anderson falou. Tem o CATIA V6, tem o CATIA V5 também, tem outras ferramentas, outros softwares de modelamento que auxiliam nesse modelamento, né? Que auxiliam nesse desenvolvimento. E por que a gente usa ferramentas digitais, né? Mais uma vez, a gente precisa otimizar o nosso modelamento, a gente precisa reduzir custos no modelamento e o interessante entra aí. Os materiais, eles estão inovando, né? Eles estão otimizando, estão descobrindo novas estruturas, novos materiais que otimizam o peso, né, do veículo, otimizam o peso e otimizam, vamos dizer... Eu tô com a palavra em inglês na cabeça. Otimiza a conformação do material. Então, quando você faz isso, você precisa ter um design que acompanhe essa otimização do material. Então, você precisa aprimorar o seu design. Ter mais ferramentas que lhe possibilite você fazer isso. Porque tem ferramentas que a gente sabe que a gente não alcança. Exatamente. Então, você precisa se especializar todo o tempo. E o advento da tecnologia vem aí para te ajudar nisso também. E olha só um detalhe. Você sabe que para que um profissional ele tenha ele seja mais cobiçado pelas grandes empresas, é o seguinte: imagina você está desenvolvendo um para-choque e você não sabe só o design, o CAD, modelar, você sabe material também. Sim. E a gente tem conteúdo falando sobre isso. Então, você sabe qual é o material, o porquê que esse material está sendo aplicado nesse para-choque. Olha que nível de conhecimento você traz. Se você tiver esse nível de conhecimento, sabe o que vai acontecer? A empresa vai olhar, as empresas, as multinacionais, as grandes empresas vão olhar para você e falar assim: cara, esse cara é diferenciado. Olha, qual é o material que eu vou usar aqui? Eu vou usar um PP. Mas qual PP? PP com carga? Sem carga? PP tal? Por quê? Porque eu preciso de, por exemplo, no caso do para-choque, eu preciso que seja uma peça plástica que tenha uma certa dureza, mas que também ele seja um pouco flexível. Por quê? Porque ele é um para-choque. Então, e tem algumas opções de materiais, só que umas são mais caras, outras são mais baratas. E quando você detém esse conhecimento, você senta na mesa de reunião e fala assim: qual material que a gente vai usar? Opa, esse material custa tanto, sabe? E você é um outro nível de conversa. E isso traz habilidades, traz resultados para a empresa que faz com que você ganhe acima de 5 dígitos. Sim, entendeu? E aí entra mais uma skill, né? Que é essa habilidade de enxergar o processo de fabricação da peça. Porque não é só o modelamento, tem um processo de fabricação. Então, o material precisa ter as qualidades definidas que ele consiga ser, por exemplo, injetado. Exatamente. Ele precisa ter as qualidades específicas que ele consiga ser, por exemplo, desempenha a sua função da forma certa, de maneira eficiente, né? E atenda a questão de visibilidade também do cliente, enfim, todas essas questões que são analisadas na hora do design e da fabricação. Então, quando você sabe de tudo isso, você vai preparado para o desenvolvimento, você é cogitado para muitas outras coisas, inclusive muitas vezes até de cargo de supervisão, de gerência, enfim, porque você já tem todo o domínio do processo, né?
E esse é um ponto, cara, que você tocou assim perfeito, Gabriela. Quando um profissional tem habilidade técnica, que ele consegue, ele entende o processo, ele entende a fabricação, ele entende os pontos-chave, os hard points do desenvolvimento, ele tem uma possibilidade muito grande de se tornar, de subir o nível da sua carreira, tornar um supervisor, um gerente, diretor e tudo mais. Por quê? Porque é um cara tecnicamente bom. E para ele ser tecnicamente bom, ele tem que, tem que começar desde o início a curva e ser um cara... por isso que em alguns momentos você ponta assim, ó, aquele cara é muito bom, aquela mulher é muito boa, viu, velho? Então é super importante isso. E uma coisa que você falou, Gabriela, que eu me atentei, é que a partir do momento que um estudante de engenharia, né, ou que está terminando a formação, ou o cara que já está na própria engenharia, ou está começando, ele tem essa noção, ele fala, cara, peraí, eu preciso me preparar melhor. Porque as oportunidades chegam. E aí, se eu tenho essa habilidade de entender o processo de fabricação... Quer ver um exemplo? O para-choque, ele é um produto muito caro. Ele é muito caro para desenvolver e ele é muito caro para fabricar. Tá? Então, se você tem a noção de um molde, por exemplo, fala assim, ó, vamos tirar a gaveta, reduzir o maior número de gaveta possível no molde, e isso é um molde complexo, é um molde grande, e com certeza vai ter gaveta, mas se você consegue reduzir 1 ou 2... Opa, peraí. Então, isso já reduz o custo de manutenção. O custo de fabricação, primeiro, que é muito caro. Sim, a otimização. E a otimização dele e a manutenção, entendeu? Então... Exatamente. E em termos de material também, quando você consegue uma redução, um alívio de material, é um ganho muito grande que você agrega, né? Imagine quantos carros não são fabricados no dia, no mês, e você escala isso para ano. Exatamente. Então, quando você faz essa multiplicação aí, dá um valor muito alto, é uma redução muito grande, é um ganho, né? Um save muito grande. E isso só tem a agregar ao seu nome, né? A seu status dentro da empresa, né? Exatamente. Sim. Excelente. Então, assim, qual é o primeiro passo? Quando a gente está falando assim, né, nossos seguidores, tudo mais, quem está com a gente hoje, fala assim, poxa, mas beleza, qual é o primeiro passo que eu preciso fazer para eu seguir esse caminho, né? Ó, primeira coisa é você começar a entender como funciona o processo de desenvolvimento de produto de alta performance. E isso a gente tem bastante conteúdo dentro das nossas redes sociais que te ajuda. A partir desse momento, você já começa a desenvolver, a entender como funciona o processo, né, de desenvolvimento. Entender como é que funciona as grandes indústrias, como é que elas pensam. Se você começar a pensar como ela, se você começar a entender como ela funciona, você consegue muito mais fácil uma oportunidade de emprego em uma dessas empresas, porque estão começando a contratar. E não só no Brasil, fora do Brasil também. Sim, e assim, quem não tá na área, né? Quem não sabe ainda, assim, não tem ideia e por algum acaso tá assistindo a gente, né? Pode até entrar em contato com a gente também. Porque a gente até falou sobre isso em outros momentos, mas por que o projetista de produto? Não é porque você começar a aprender essa ferramenta digital e mandar lá, por exemplo, um para-choque como esse, especializar em peças complexas como essa. O porquê isso? Porque as oportunidades estão abertas, como o Anderson falou. Então, um conselho, né, para quem ainda não entrou na área, entre. Se especialize, vire um expert. Obviamente, você não vai aprender todas as ferramentas da noite pro dia, mas comece com uma, pegue uma para aprender, aprenda ela. E à medida que você aprender ela, você vai sentir a necessidade de aprender outras e outras e outras e outras. E vá agregando todo esse conteúdo em você. Porque você vai se transformar em uma potência de projeto de produtos. Você vai se transformar em um expert. E o porquê isso? A oportunidade tá clara, assim, eu não sei se é a minha visão, que eu tô um pouco dentro demais, mas assim, é óbvio que precisa de profissionais, é óbvio que sempre vai precisar de profissionais. E cada vez mais, é um trabalho que você tem que estar o tempo todo se especializando e você tem que ser bom, você tem que procurar e ser bom nisso do que você tá fazendo. Porque senão as vagas ficam abertas e não contratam. Você pode até se perguntar, poxa, mas eu tô há tanto tempo procurando e não consigo me encaixar, não consigo entrar. É porque você ainda não tem as habilidades necessárias. Então agregue tudo isso a você, agregue todo esse conhecimento a você e você vai ver quantas portas. Você vai voltar aqui e vai dizer isso pra gente. Quantas portas não vão abrir pra você com tudo isso. Você tem que despertar a curiosidade na empresa, né? Falar assim, será que esse profissional vale a pena? Entendeu? Exatamente. Então, beleza, então é isso aí. Foi mais uma live aqui da Artec Academy.
Obrigado pela presença. Ó, não esquece, segue a gente nas redes sociais, né? Isso aí. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, enfim. LinkedIn, que é importante também. Exato. Compartilha com os amigos, né? Principalmente as pessoas que você acha que você vale a pena. Poxa, ó, esse conteúdo é relevante. Dá o like pra gente, que é importante para crescer as redes, porque chega a mais pessoas que precisam dessa ajuda, desse conteúdo. E nos vemos na terça-feira que vem na próxima live. Isso aí. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.